Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelyan Anselmo e hoje nós estamos num momento muito especial, uma semana muito legal, que é a Semana do Conhecimento, certo? E hoje nós vamos ter uma aula show de bola aí, com participação do professor Hugo e tudo mais. Então, acompanhem com a gente aqui, vai ficar muito boa aula e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Antes de mais nada, tá? Não esqueçam que vocês têm que fazer suas atividades obrigatórias. Então, marquem lá, vão lá no Classroom e façam suas atividades obrigatórias, porque além de garantir a sua frequência, né, você também vai garantir aquela notinha esperta, beleza? Bem, gente, nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de energia, certo? Mas só que de uma outra maneira, utilizando outros aspectos aí, principalmente aqui nessa aula nós vamos falar sobre o aspecto histórico da energia, ok? Então, vamos dar uma relembrada algumas coisas aí, né, que a gente já viu. Bem, nós vimos que energia é um conceito abstrato e difícil de definir, né? Eu falei para vocês que era muito mais fácil nós conseguirmos exemplificar energia do que praticamente você conseguir conceituá-la, certo? Mas, afinal, né, o que seria essa energia então? O que seria em si? Então, para poder resolver isso, né, para tentar solucionar, digamos assim, achar uma resposta para isso, nós vamos fazer uma análise da energia ao longo da história, certo? Como é que o ser humano ele se relaciona com a energia? Bem, aqui eu coloquei dois exemplos para vocês, né, de alguma forma que mostra, né, a utilização da energia no trabalho, principalmente. Então, você tem aqui o item A, um moinho, certo? Onde você utilizava a energia eólica, certo? Para poder fazer a moagem de grãos, certo? Fazer as farinhas. E aqui nós temos, né, a famosa roda d'água, aonde que a força motriz, né, a energia envolvida aqui pela rotação da energia potencial gravitacional da água, que é toda aquela coisa que a gente já viu anteriormente, ela é utilizada para mover inúmeras coisas. Nesse caso aqui ele está mostrando uma espécie de um engenho, né, um engenho de grãos aqui. Então, né, a energia é utilizada, né, de várias formas, né, utilizando, no caso, a famosa força d'água, né, entre aspas, que na verdade tem a ver com a questão da energia potencial. Bem, aqui nós podemos, né, para vocês verem como a energia ela é bastante funcional, nós podemos aqui ligar, né, qualquer coisa. Por exemplo, se você for lá do nortão do Paraná, lá do sudoeste, a gente sabe que muitas vezes tinha aquelas serrarias antigas, certo? Então era muito legal e o pessoal normalmente utilizava bastante a questão da força d'água para isso, né? E tudo relacionado com a questão de energia. Bem, falando um pouquinho na parte histórica, nós vamos direto ao Parque Newton Freire Maia, aqui em Pinhais, certo? E nós vamos fazer uma visita nesse parque e nós vamos falar sobre a evolução do conceito de energia ao longo da nossa história, certo? Bem, então, aqui eu vou chamar o nosso querido, o nosso menino Sayajin, que veio lá da Terra, lá dos confins do universo, né? O professor Hugo. Agora, é com você, Hugão. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui do Aula Paraná. Estamos fazendo essa aula de campo aqui no Parque da Ciência Newton Freire Maia. Obrigado, professor Gustavo, por ter passado a bola para a gente aqui e apresento a vocês o professor Marcos, querido aqui na instituição, e ele vem nos apresentar o conceito desse componente que a gente acabou ouvindo algumas músicas. Professor Marcos, seja muito bem-vindo. O que seria isso e o que temos a ver com energia? Seja bem-vindo você, professor Hugo, aqui ao nosso espaço, Parque da Ciência. Aqui nós temos uma bobina de Tesla musical, né? E ela tem vários processos aqui que a gente pode trabalhar a energia, várias conversões de energia. Inclusive vai ser a nossa conversa, né? Para a gente chegar no conceito atual de energia, certo? Com certeza, é isso mesmo. Então vamos lá fazer esse conhecimento aí dentro do contexto da energia. Professor Marcos, então assim, num sentido mais prático e com poucas palavras, o que seria energia? Olha, Hugo, é bem difícil a gente usar poucas palavras para tentar fazer com que haja uma consciência do conceito de energia, né? Infelizmente, a física não define o que é energia, a física atual. Não há uma definição de energia. Nós estamos aqui no pavilhão
chamado Introdução, e nós temos aqui na nossa frente uma figura ilustre, né, o Sócrates, para representar quem? A filosofia grega. E assim também para a gente representar o pensamento ocidental. E nós vamos tentar utilizar a história da ciência, junto com alguns elementos aqui do Museu de Ciências, para a gente trabalhar um pouco da evolução desse conceito, que é tão importante, né? Não só na física, mas em ciência em geral. Então, professor, podemos relacionar um pouco essa ideia de energia com conversão de movimento, algo do gênero? A palavra transformação é muito importante no início da construção desse conceito, né? A ciência atual, ela pensa e se refere a conversões, mas até nós chegarmos aí tem um espaço muito grande de pensamento. O Sócrates está aqui para representar quem? Uma filosofia, né, que representa o pensamento humano ocidental de 2000 anos atrás. Aristóteles foi o primeiro a se referir ao termo, não como energia, mas como energeia, que seria o quê? A pedra bruta de mármore sendo convertida em uma figura como essa. Nesse processo, a questão da energia ou da energeia estaria na produção, na conversão pelo artesão de uma pedra sendo transformada em imagem, em escultura. Desde essa época, a gente tem essa ideia impressionantemente importante que diz que energia está relacionada à transformação. Que bacana. Mas então, professor, aproveitando essa deixa também, vemos muitas vezes assim, em comerciais ali que achocolatados convertem, de certa forma, em energia positiva, energia negativa, mas esses conceitos, o que tem a ver com a física moderna ou algo desse gênero? Sim, professor, é impressionante como a ciência atual, ocidental, ela esteve baseada também em elementos quase que metafísicos, né? Essa questão da energia positiva, negativa, se eu comer determinado alimento, eu vou ter mais energia. Tudo isso está relacionado a uma evolução histórica do conceito. Nós temos aqui um caminho a seguir, né? E eu convido o professor a ir até o pavilhão Cidades, onde nós teremos elementos para a gente trabalhar mais essas questões, tanto científicas quanto metafísicas. Olha, que bacana. Então, pessoal, nos acompanhe, né? Professor Marcos, que fantástico, né? Essa viagem aqui que estamos fazendo pela ciência, ó, na frente aqui de René Descartes, aqui Galileu Galilei, estamos posicionados do lado das figuras ilustres da ciência. Mas, professor, assim, uma pergunta que eu tenho a lhe fazer, quando que o termo de energia foi conceituado assim mais no método científico, mais vinculado à ideia da ciência? Certo, professor Hugo. Nós temos um relato de 1717, uma carta de Bernoulli, como o termo energia associado pela primeira vez a uma equação matemática. Mesmo assim, é muito difícil de a gente citar um momento específico, né? A gente falou lá no pavilhão Introdução sobre a questão de Aristóteles que associava a energia à transformação, né? E esse termo começou a ser associado também a movimento. E a gente tem que lembrar que a história ela passou por períodos, né? E a gente saindo lá da Grécia Antiga, a gente entra num período muito importante da história que é o cristianismo, em que o termo energia começou a ser associado a Deus. Por exemplo, René Descartes, né, defendia que todo o movimento do universo era gerado por uma força divina. Galileu não, Galileu já defendia em que os corpos teriam uma coisa que ele chamava de ímpeto de movimento. Então, se você solta uma rodinha dentro de uma pista de skate, a tendência dela, se não encontrar nenhum tipo de oposição, é chegar no topo da outra montanha, não é? Isso, na ideia de Galileu, era chamado de ímpeto de movimento. Quer dizer, nós estamos evoluindo no conceito da energeia lá do Aristóteles, né? Já entrando numa ideia de movimento. Mas lembra da pergunta que você me fez sobre a energia positiva ou negativa? Sim, claro. Isso vem de um misticismo, de algo mais espiritual. Então a gente tem também duas correntes de pensamento. A corrente espiritualista, que dizia que a energia era algo místico, né? De uma força maior, mais divina, e dos materialistas. É aí que nós nos encontramos nesse exato momento da história. É uma transição entre o que é tido como espiritual e o tido como de matéria, né? Então a gente tem que tentar imaginar
que o conceito de energia está evoluindo no tempo. Estamos longe de chegar no presente ainda. Mas que bacana, né, professor? O que eu acho legal é que, assim, toda essa história aqui a gente conseguiu resumir basicamente 2000 anos de história, né? Sim. E, professor, tem mais alguma coisa que a gente pode aproveitar aqui no parque para falar de energia? Sim. Vamos comigo? Vamos, claro, com certeza. Pessoal, nos acompanhem. Professor Marcos, assim, nossa, muito show de bola aqui, o pavilhão Energia, né, que a gente está conseguindo desfrutar, e até ao fundo aqui, uma máquina a vapor, impressionante isso. E podemos até verificar a ideia, assim, desse conceito da ciência com esse grande filósofo da ciência, né? O senhor poderia abordar alguma coisa a respeito dele? Puxa, Hugo, aqui é um pavilhão bem especial para a gente, como você citou, né, chamado pavilhão Energia, que tem essa função de trabalhar esse conceito de energia com mais profundidade. Nós temos um gerador termoelétrico lá no fundo, e a gente tem aqui representado a figura do Leibniz, que foi um momento de ruptura entre o que era metafísico e agora a revolução científica. O Leibniz veio com a ideia de vis, quer dizer, de força viva. Ele começou a associar energia à força. E logo a seguir, a questão do movimento passou parte desse conceito de energia, né? Aí, a Revolução Industrial foi fundamental. E nós vamos deixar para o vídeo 2, que é o próximo, né, a sequência dessa história, porque ela é muito interessante. Como que a conservação da energia nasceu a partir do estudo das máquinas a vapor, principalmente as máquinas a vapor, na Revolução Industrial. Às vezes, professor Hugo, a gente acha que os conceitos em ciência, em física, são muito, muito antigos. O conceito de energia é muito novo. Ele é muito recente. E essa história vale a pena a gente ouvir. Com certeza. Então, assim, eu gostaria de agradecer ao senhor, professor, e aqui também ao Parque da Ciência, né, por estar nos permitindo apresentar esse espaço que é fantástico, né, onde, nesse momento, todo o Paraná consegue estar tendo uma noção do que é o Parque da Ciência e como que ele consegue estar mostrando esses conceitos que são importantes para a gente compreender um pouquinho da nossa história, né? A história da ciência. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. A gente está aqui muito satisfeito em recebê-los. Muito obrigado, professor, pela sua participação. E daqui a pouquinho vocês vão ter a sequência na aula aí. Professor Gustavo, agora é com o senhor. Grande Hugão, obrigado, Hugão, pela sua participação aí, mano. Cara, valeu, menino prodígio. Meu pai. Obrigado pelo Parque da Ciência também, pela participação aqui, por mostrar esse mundo maravilhoso que é o mundo da ciência, né? E de alguma forma analisando em um aspecto diferente daquele que normalmente é abordado em sala de aula ou em outros lugares. Bem, pessoal, aqui para poder fechar esse nosso momento, eu vou fazer com vocês aqui um exercício um pouco diferente, certo? Observe essa imagem que nós temos aqui, né? Existe uma ideia de uma certa ordem cronológica envolvida aqui, certo? Desenhada em forma de espiral, em que nós temos aqui embaixo uma imagem de uma canoa, boi, a roda, né? Barcos com vela, carroça, aqui os primeiros carros e depois, né, de alguma forma, no mundo atual aqui nós temos várias coisas, né? Nós temos carro, nós temos aviões, nós temos foguete, astronauta, certo? Então, veja que imagem, né, interessante essa aqui. E eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Observando essa ilustração, em sua opinião, o que isso representa? Certo? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem escrever aí. Item B. Você acrescentaria outros meios de transporte aos representados na ilustração? Quais? E explique o porquê. E C. Que forma de energia possibilita o movimento dos meios de transporte representados? Quais usam combustíveis? Pessoal, eu vou dar um bom tempo para vocês poderem desenhar aí, para vocês poderem escrever, fazer as suas pesquisas, qualquer coisa, e daqui a pouco a gente volta com uma possível resposta. Eu vou falar possível porque isso aqui, percebendo que é bem pessoal, tá? Mas eu vou dar um feedback em cima dessa questão, beleza? Eu dou um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta.
E aí, meus pimpolhos, conseguiram sair da caixinha? Conseguiram sair daquela ideia de que física é apenas cálculos, né? Física, ela causa impacto na sociedade. Ciência, ela causa impacto na sociedade. Isso é uma coisa muito importante da gente salientar aqui. Vejam que nessa imagem nós temos várias representações mostrando como o avanço tecnológico, obviamente junto com o desenvolvimento da ciência, ele impacta na vida das pessoas. Então eu tinha pedido para vocês responderem essas 3 perguntinhas, então vamos lá dar nosso feedback aqui, né? Item A, ele perguntou para nós, em sua opinião, o que ela representa? Né? Uma possível resposta para a gente ter isso aqui seria o desenvolvimento dos meios de transporte, que se deu-se ao início dos transportes terrestres, seguindo pelos transportes aéreos e continuando a conquista espacial representada pelo astronauta. Certo? Eu quero que vocês vejam, né, como é que foi essa evolução, né, e como foi importante para o ser humano aprender a transportar. Né? Por isso que uma das coisas que eu gosto de definir em um livro do Paulo Eno, ele fala muito que energia é aquilo que a gente consegue transportar e transformar coisas. Tá? Então vejam que o transporte ele está diretamente ligado com a questão da energia. Bem, vamos lá. B. Você acrescentaria outros meios de transporte ao representar na ilustração? Quais? Explique por quê. Bem, hoje, né, nós podemos falar sobre inúmeros meios de transporte. A gente percebe que hoje a nossa tendência é você tentar maximizar aquilo que já tem. Então a gente percebe muito aqui que o uso, por exemplo, de aplicativos de transporte, né, de uso individual, eles estão bem corriqueiros. Né? Então, por exemplo, eu venho de Paranaguá e eu sei que tem muita gente que sobe, né, que vem para Curitiba, através de carona, né, através de carona de aplicativos. Também a gente tem esses aplicativos de movimentação urbana. Então a gente percebe que nas grandes cidades, né, nós temos aí o uso, o pensar no transporte de massa é uma coisa bastante importante. E ao mesmo tempo dá uma individualidade para este, certo? E, consequentemente, sempre nós temos um fator financeiro. Então eu colocaria nessa resposta, né, que nós podemos acrescentar o ônibus, que é o nosso transporte de massa, e o transporte individual com o uso de aplicativos, né, dos carros e tudo mais, além do próprio veículo, as motocicletas, as bicicletas, certo? Os skates, certo? Então aí vai, né? Tudo aquilo que puder facilitar o nosso transporte ajuda bastante. E o item C? O item C ele fala assim, que formas de energia possibilitam o movimento dos meios de transporte representados? Quais são os combustíveis? Bem, vamos lá, né? Nós temos aqui a canoa, energia química do homem. Por exemplo, lá na minha terrinha Paranaguá, a gente tem o pessoal que faz a travessia entre a cidade, o centro histórico, até a parte da Ilha dos Valadares, né? É bastante romântico, o pessoal lá levando a sua esposa, né? O pessoal através a travessia do rio Tiberê, né? Então é muito legal aquela parte, apesar de ter a ponte, mas tem gente que gosta de fazer a travessia. E o rapaz lá, o cara que está lá fazendo esse transporte, ele não tem motor, ele está aqui no muque mesmo, né? Não tem academia, aquele negócio lá, é a famosa remada, né? O boi, a energia química do animal, certo? Então é muito importante a gente ver como é que foi utilizado o boi ao longo do nossa história. A roda, a energia química do homem, e barcos, a energia eólica. Então nós temos aqui, né, vários tipos de energia envolvida, principalmente a química, né? Porque a energia química é uma energia potencial, ela pode ser armazenada. Lembra que a gente conversou sobre isso? O arado, a energia química do animal, também, né, para poder fazer a movimentação da terra, poder fazer os plantios. E também nós temos aqui o trator, a energia química do combustível, o carro, a energia química do combustível, o avião, a energia química do combustível e o foguete, a energia química do gás hidrogênio. Percebo que são todas energias químicas, energias que elas podem ser armazenadas. Show de bola, né? Queridos, então nós finalizamos a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse momento. Essa aula foi feita especial para vocês. Curtam e lembre-se, desafiem-se todo dia. Obrigado e até a próxima.